A gente tem tido uma onda de festivais cada vez maiores, cada vez mais lotados e voltados ao lucro. E o problema não é crescer, o problema é esquecer porque a gente começou. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você olhe o vídeo que tá passando de fundo, da quantidade de público, do chão limpo, da imersão. Porque é isso que esses festivais grandes andam prometendo, uma imersão, mas entregam o acúmulo. Prometem experiência, mas entregam saturação. O que era pra ser uma vivência foi transformado em produto. Esses festivais cada vez maiores, quando você chega na pista pela manhã, você se depara com lixo no chão, um emaranhado de lixo, banheiros insuportáveis. Você acha mesmo que um festival que não consegue te entregar um banheiro utilizável merece que você esteja lá? E sabe o que mais me admira? É artistas consolidados na cena, subindo num palco e tocando pra uma galera que tá dançando no lixo. A arte não pode ser cúmplice desse descuido. A pista é um templo. E se o chão está coberto de lixo, é a consciência coletiva que está suja. Como que alguém que vive da arte pode aceitar tocar pra um público cercado de lixo? Eu entendo que todos precisam trabalhar, seguir a vida, pagar contas. Mas existe um limite entre fazer o seu e ser cúmplice de um sistema que está vampirizando a nossa cena. Porque quando o festival é pensado só no lucro, ele passa a te sugar em cada detalhe. Na comida, na água, no ingresso, na estrutura. E aqui eu trago dois pontos importantes. Primeiro, você não tem um ponto de hidratação, é você botar o público todo do festival em risco. Porque vai ter gente naquele festival que não vai ter dinheiro pra comprar água. Então coloca um ponto de hidratação onde a pessoa possa pegar água num local mais distante. Porque quem não tem outra escolha vai conseguir pegar água. E outro ponto, cobrar a mais pra pessoa poder acampar no festival. E ainda um preço absurdo, 50, 60, 70 reais. Onde tem público que não vai poder pagar isso. E aí vai pro festival e não tem como descansar, não tem como dormir. É esse tipo de experiência que você quer causar pro seu público. Muitas festas estão aumentando cada vez mais a quantidade de público. Mesmo que isso se torne insalubre. Mesmo que na prática isso faça com que o público todo sofra. E eles fazem isso porque eles não se importam com a experiência. Eles se importam com o lucro. O que vai acontecer com o público não importa, desde que ele continue voltando. Mas é nessa hora que a gente consegue ver quem são os verdadeiros, quem tá pela cena. A gente tem um movimento contrário que vem a isso, que vem limitando a quantidade de público, para que possa entregar uma experiência com qualidade. E o vídeo de fundo retrata isso, uma experiência com qualidade. As pessoas conseguindo se aproximar do DJ, as pessoas conseguindo se aproximar da caixa, as pessoas conseguindo dançar sem esbarrar em ninguém. O trance nasceu como experiência de reconexão, de presença, de comunhão, não como vitrine para vender ingresso. Mas sabe o que mais me incomoda diante de tudo isso? É o silêncio. Porque o que eu tô dizendo aqui, você não vai ouvir de outros criadores de conteúdo. E sabe por quê? Porque nem todo mundo é criador de conteúdo. Muitos são influencers. E eu não gosto nem de usar esse termo aqui. Esse termo foi sequestrado por uma lógica que não me representa. Hoje ser influencer virou receber dinheiro e repetir o que o patrocinador quer ouvir. Falar o que dá retorno, o que vende ingresso. E nunca falar o que realmente importa. E sabe o que é pior? A gente vê que a festa que tava no meio do lixo não se manifesta, as pessoas que divulgaram essa festa, que botaram o seu rosto ali, não se manifestam pra dizer, olha, aconteceu isso, estava errado, vai mudar. Não acontece isso, acontece um enorme silêncio. E esse silêncio normaliza isso. Porque ninguém quer criticar quem paga a conta. A maioria prefere vender ingresso, lucrar e se calar. Mas alguém precisa lembrar por que essa cultura existe. Por que a gente começou a dançar? Porque a floresta virou templo. E o que realmente é o trance do Psytrance. E se ninguém mais está disposto a falar sobre isso, porque se queima com patrocinador, porque diminui a quantidade de festas que você poderia fazer a divulgação, não tem problema, eu falo. Porque o trance ele não nasceu pra ser tendência, ele nasceu pra ser experiência. Eu vou deixar o Instagram aqui marcado aqui embaixo, da Cosmic Crew, que é uma das crios que eu realmente, assim, ó, eu tenho um respeito muito grande, muito grande. Todas as festas que eu fui deles, eu fui recebido como uma pessoa. E não como um mero consumo, não como um mero comprador de coisas. A Cosmic Crew, ela vem fazendo um trabalho incrível há muito tempo. Não é de hoje, não foi uma festa, não foi. São vários e vários anos que vem criando palco para artistas. E cabe ao público, trazer isso à tona. O que é bom, o que é ruim, o que merece bater palma e o que merece ser vaiado. Não se calem, não normalizem o que não pode ser normalizado. E se você se conecta com a minha mensagem, com o que eu falo, compartilhe esse vídeo. E se você tem uma ligação com o conteúdo que eu produzo, eu te convido a escutar o meu livro, Diário de um Neurodivergente, onde eu conto a minha história. Você consegue acessar ele e ouvir ele de graça pelo link na minha bio. E se você quiser adquirir, você também consegue adquirir a versão física e a versão digital. Vejo vocês no próximo vídeo.